Olá, pessoal, que o Espírito Santo alumie seu entendimento, que ele dê forças para você prosseguir na caminhada da fé e que tudo que você aprender através, dessa aula, que você possa realmente praticar, que isso fique escrito nas tábuas do seu coração, que Jesus possa te iluminar para que você chegue até o fim na sua trajetória. Na semana passada nós falamos, na aula anterior, sobre recomeçar, edificando sobre base sólida, fundamentada não apenas em uma autoajuda, com informações e orientações que tenham respostas fáceis e resultados rápidos, que é o acúmulo, do conhecimento não praticado ou que se pratica de forma errada, que eu até classifiquei como matéria-prima inadequada, Nós falávamos na semana passada sobre a pessoa construir ou edificar a sua vida com bases, com bases frágeis, com matéria-prima que é inadequada. Ou seja, existem pessoas que elas buscam um conjunto de informações, de orientações, de conselhos, mas elas buscam com pessoas erradas, de forma errada, e isso no curso da vida vai desestruturar a vida dela, E aí ela vai acabar vivendo uma vida frustrada, Acreditando que ela já fez tudo, porque ela se encheu de conhecimentos, mas às vezes praticou, ou às vezes praticou de forma errada. Então ela diz, eu já fiz tudo, isso aí eu já sei, eu já tentei de tudo, mas nada dá certo. Enfim, uma pessoa não consegue recomeçar, com essas bases. Mas hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o autossacrifício, que é o que nós até falamos também um pouquinho, pouca coisa na semana passada, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. E vamos começar então, Aí diz assim, escrevi assim, para construirmos uma estrada segura, devemos buscar afirmá-la no autossacrifício. A exemplo do próprio Filho de Deus, que disse em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, ir após ele significa aceitar a sua proposta de mudança, de proposta de recomeço, Pois ninguém que vai até o Senhor Jesus se achega a ele para continuar sendo quem é. As Escrituras Sagradas, elas estão repletas de testemunhos que apontam a condição dos que se achegaram até ele. Houve um antes e houve um depois, mas como tudo tem um preço, se faz necessário que os que se aproximam dele tenham fé para negar-se a si mesmo. Aí entra o autossacrifício, Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E dentro dessa fé é importante que a pessoa entenda que ela precisa ter fé para renunciar às suas próprias vontades. Porque muitas vezes são essas vontades, essas muitas vontades, que impedem, a pessoa de construir uma base sólida. Porque às vezes ela acaba colocando a vontade dela acima da vontade de Deus. E se isso acontece, obviamente, não tem como a pessoa construir ou reconstruir uma nova vida com bases sólidas. Ela vai começar e daqui a pouco vai despencar de novo, Como nós já falamos, vai ser uma coisa que ela vai ficar frustrada, totalmente frustrada. Então, se faz necessário que os que se aproximam dele tenham fé para negar-se a si mesmo. Que é o outro, que é o autossacrifício, que renuncia às suas vontades. O autossacrifício requer dedicação. Então, o autossacrifício, ele requer de cada um de nós
a dedicação em prol de objetivos mais elevados e mais sublimes. Assim sendo, não pode ser visto como um fardo ou uma punição. Então, tem até aquela passagem, né, que fala assim: agrada-te, né, do Senhor, teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ora, quando nós, muitas vezes, renunciamos à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele está a nos pedir, então Deus, Ele se agrada de nós, né? Ele se agrada de nós. E essa nossa renúncia, o nosso sacrifício, aquilo que fazemos, né, para com Deus, para com o Senhor Jesus, não é um fardo, não pode ser para nós um fardo, um pesar, não é como se nós estivéssemos sendo punidos, um castigo, né? Ah, eu não posso fazer minha própria vontade. Não é bem isso, né? Não é bem isso. É uma postura, tá? É uma postura que nos faz, né? Nos faz ter uma elevação espiritual que nos torna mais sublimes diante de Deus, tá? Então, vamos lá. Na vida dos que decidiram pelo auto-sacrifício, haverá momentos cruciais, mas em momento algum podemos pensar em voltar atrás. Não é o que fala na palavra de Deus? Que coloca a mão no arado, né? E olha para trás, não é digno de ser de Deus, de ser chamado filho de Deus, né? Não é digno de ser de Deus. Então, para a pessoa poder recomeçar e viver dentro de recomeçar no auto-sacrifício, né? Se sacrificando a si mesma, as suas vontades, então ela precisa, né, não olhar para trás, ela tem que seguir sempre em frente, ou seja, no auto-sacrifício não existe retroceder, existe ir sempre adiante, tá? E vamos ver aqui, cruciais, né? Então, pensar em voltar atrás. Mas devemos criar resiliência diante de uma adversidade, de um problema, de uma pressão, dos obstáculos, dos traumas, das tragédias, entre outras adversidades, né? Às vezes, não é possível mudar uma determinada situação, mas nos posicionamos frente à mesma, de forma que seja possível superá-la, de forma que seja possível, né, superá-la, e devemos enxergar além dos problemas, não se render, não se entregar, não desmoronar, mesmo em meio a uma ruptura ou um dano. São nesses momentos que passamos a enxergar o quanto evoluímos, passamos a nos conhecer, a compreender as nossas limitações, do que somos capazes e onde podemos chegar. Isso porque não temos por base, né, respostas fáceis e resultados fáceis, mas porque tomamos a cada dia a nossa cruz. Então veja, né, no auto-sacrifício nós temos uma postura de resiliência. E o que é isso, né? Nós buscamos essa superação no nosso interior, essa superação que não nos permite se entregar, desmoronar, se render, chutar o pau da barraca. Não, porque se nós optamos pelo auto-sacrifício, então nós temos a consciência que todos os dias, né, precisa haver em nós renúncia
renúncia das nossas vontades, renúncia, né, do nosso eu, renúncia de tudo aquilo que nos impede, que nos enfraquece, né? Renúncia de tudo aquilo que nos enfraquece. Ou seja, nós falamos já que muitas vezes nós não podemos colocar os nossos desejos, né? As nossas muitas vontades acima da vontade de Deus. Se nós colocarmos nossa vontade acima da vontade de Deus, então muitas vezes a pessoa está vivendo aí a chamada autoajuda, né? A autoajuda que ela tem conhecimentos, tá? Informações e não a prática daquilo que ela precisa. Na realidade, nós compreendemos, né, que todas as coisas, para aqueles que vivem no auto-sacrifício, a pessoa compreende que todas as coisas cooperam para o seu bem, né? Embora existam situações que nós entendemos e até não aceitamos, tá? Não aceitamos. Por exemplo, quando nós passamos por uma injustiça, né? Nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até a injustiça coopera para o nosso bem, embora nós não aceitamos, né? É natural nós não aceitarmos sermos injustiçados. Eu, por exemplo, eu não aceito. Como eu não aceito uma doença, como eu não aceito a miséria, como eu não aceito o fracasso, eu também não vou aceitar uma injustiça, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, até aquilo que era para dar errado na nossa vida, quando nós vivemos no auto-sacrifício, com a vida baseada, pautada no auto-sacrifício, até o que parece aos nossos olhos injustiça, ruim, lá na frente, né, nós só acabamos sendo recompensados por aquilo ali. Então, essa é a visão, né, que nós temos que ter. Por quê? Porque nós vivemos com uma vida negando, né, as nossas vontades, dia após dia, para poder colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Amém, pessoal? Então, fica aí mais essa mensagem. Espero que vocês meditem, tá? Nessas palavras e, como eu falei no início, espero que essas palavras se encravem, né? Fiquem cravadas na tábua do seu coração e que você venha pôr em prática, tá bom? Para que haja em você essa resiliência, essa superação diante das lutas, das dores, das adversidades, que você venha superar, né? Bater de frente com tudo isso aí, buscando sempre superação para que o seu interior possa evoluir. Que Deus abençoe. Até mais.